Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo de textura desse canal. Aqui quem vos fala sou eu, sim eu mesmo, Redex, e essa é a minha camisa de maratona do Mickey Mouse. Então, me perdoem pelo tempo sem postar vídeo, não vou explicar, fica na dúvida. Hoje eu vim tratar de um tema muito importante, um tema muito interessante para mim, que é a filosofia de vida de cada um. Você é tratado desde a sua aparência, sua descendência, sua moradia, sua roupa. Se você tem alguma marca que vá falar mais do que você, eu tenho um Nike, eu tenho um Adidas, eu tenho um Puma, eu tenho um Disco, eu tenho um Cicone, eu tenho um jacaré. Um jacaré já é uma marca que te dá um nome quando você chega em algum lugar. Você é tratado de forma diferente, de uma forma muito mais acalorada, vamos dizer assim, uma forma mais carinhosa, quando você parece que tem algo a oferecer. Você parece que é uma pessoa que tem um nível social elevado, um nível social acima da média, porque a média é pobre. Quando falam que a classe média compra muito, a classe média gasta muito, a classe média é a classe pobre. A gente não pode basear a classe média pela média salarial. Isso é totalmente idiotice. Por quê? Vamos pegar um cara que ganha 28 mil e um cara que ganha 2 mil. Somando o salário dos dois dá 30 mil. Se eu pegar a média, vai dar em torno de 10 a 15. Que merda de 10 a 15? O cara ganha 2, o outro ganha 28. Não é a média de 10 a 15. A média é se eu pegar a maioria dos pobres e ver o que a maioria ganha. A maioria das pessoas não tem uma renda acima de 10 mil. É um fato. A maioria das pessoas não é medíocre, nem acima da média, não é aquelas pessoas de mindset elevado, uau, essas coisas que a gente vê no Instagram. Não, a maioria das pessoas são pessoas normais. Pessoas que trabalham para sobreviver e vivem com o resto. Porque trabalhar, dormir, acordar e ficar 30 dias esperando o salário para curtir 2, isso é sobrevivência. Nem escravo era tão humilhado assim, porque tinha um dia que não tinha trabalho e ele ficava de boa. Lá no paiol dele, aprendendo a capoeira dele. É interessante. Um dia eu vou desmistificar um pouco essa história de racismo. Racismo, escravidão, era um bagulho tenso, era um bagulho ruim, condições precárias. Mas, entretanto, todavia, você trabalhava menos quando você... Não com menos intensidade, estou falando em menos quantidade, entendeu? Porque os caras, tipo, em uma semana trabalhava menos de 40 horas, mas pô, mano, era 3 dias seguidos sem dormir, basicamente. Os caras eram tratados que nem bicho, dorme, caiu a noite, dorme na base da chicotada, já dorme no campo mesmo, acorda amanhã de manhã já volta a trabalhar. Trabalha até a hora de dormir, até acabar a plantação. Acabou a plantação, aí vocês têm um trabalho mais suave, que vocês têm que regar, tem que plantar, tem que pegar adubo, essas coisas, cuidar dos animais. Aí vocês têm um tempo mais vasto, mas daí eu vou destrinchar em outro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês tintim por tintim com fatos, que eu quero que vocês joguem no Google, que eu não vou falar merda no vídeo. Fatos de que você trabalhava menos como escravo, em 30 dias, obviamente, você trabalhava menos como escravo do que como 6 por 1. Só vou deixar claro, 6 por 1, com hora extra, essas coisas, o tempo que você gasta para ir para o seu trabalho, o tempo que você gasta para voltar. A pessoa gasta até 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso não é contabilizado no tempo de trabalho. Mas deixe-me te dizer, você está sendo obrigado a ir, senão você é demitido. Então, é interessante ter esse ponto de vista de que você gasta muito mais tempo para o seu trabalho, com o seu trabalho, e as responsabilidades dele resbalam muito mais na sua vida do que era na vida de um escravo. Se a plantação fosse mal, eles eram torturados. A plantação foi boa, foram lá vender, não conseguiram vender, o escravo não tem responsabilidade nenhuma, ele não vai sofrer nenhuma penitência. Mas se você está na empresa, você fez uma network boa, fez alguma coisa boa, fez um produto bom, você vai lá vender e não consegue, no caso não é você, a equipe de venda vai vender e não consegue, a culpa vai cair no olho de alguém, que não tem nada a ver. Porque no fim das contas, a culpa não é de quem está lá em cima, é de quem está lá embaixo. Quem está lá embaixo tem que ser furado, que nem com o tridente do Coisa Ruim, para a pessoa aprender como funcionam as coisas. Mas vamos destrinchar esse ódio em outro vídeo. Eu tenho um vídeo só para isso. Falar do mercado de trabalho, como ele te escraviza e prioriza principalmente a sua degradação, tanto moral, mental e financeira. Porque o sistema quer que você seja pobre, quer que você seja burro e quer que você não tenha uma moralidade boa. Quer que você seja o quê? Quer que você seja uma pessoa marginalizada, uma pessoa que tem tendências criminosas.
Por quê? Porque é mais fácil controlar todo mundo se todo mundo tiver medo de todo mundo. Se eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que faz o mal, eu sou uma pessoa que pratica coisa ruim, a minha visão de mundo vai ser uma visão de mundo maligna. Eu vou enxergar os outros com uma maldade que os outros não vão me enxergar. E essa maldade, se for espalhada para todo mundo e todo mundo tiver uma visão ruim, todo mundo vai ficar com medo de todo mundo, o que dá mais poder para o Estado. Porque quando todo mundo tem medo, quem tem poder tem segurança. E quem proporciona segurança é o que vai ser perpetuado no poder, entendeu? É basicamente isso, deixar o pobre confuso, com medo e sem dinheiro. É simples, é assim que funciona qualquer geopolítica simples. Eu estava lendo bastante Maquiavel e é muito fácil. Massas são burras em sua natureza. Se você faz um povo ficar com medo de viver sem você e pegar amor por você, não importa o que você faça, esse povo vai se voltar a você. Um exemplo vívido na nossa atualidade disso seria o Lula. O Lula, que é um presidente, né, excepcional, não tenho nenhuma crítica para tecer contra ele, além dele ter sido preso, ter sido provado que ele roubou os bancos estatais, deixou um rombo gigante, tacou no peitão da Dilma, que por causa das circunstâncias que o Lula deu, assim, ele deu o Brasil destruído para ela. Que ele pegou o boom das commodities, uma das maiores ápices econômicos do nosso país da história. Ele pegou e destruiu tudo. Com ele mesmo, né? Óbvio. Ele destruiu pro resto, pra ele, pros dele, tá tudo feliz. É só receba, é dele, do de 9 dedos. Então, continuando, ele destruiu, tacou no peitão da Dilma como a primeira representante de sexo feminino a ser eleita no país e destruiu a imagem dela. Destruiu. Ele destruiu a imagem dela, fazendo ela tomar um impeachment, por causa que os cofres públicos, a receita, os impostos, tudo estava tão absurdo, o crédito, os juros, as cobranças, estava tudo tão absurdo que ele, com a sua boa política de bom pro meu bolso, deixou o Brasil em um rombo, que teve lá o coisa ruim do Temer, aquele cara que tem a voz, né? Não digo nada, vou pôr um vídeo aí talvez. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Chega, é muito. Já estão. Ele deixou o Temer se virar nos 30. Depois, o grande Paulo Guedes, tá? Grande Paulo Guedes, um economista nato que em 20 anos, desde a eleição de Jair Bolsonaro, não tinha um ano que o cofre público não terminava no negativo. Em 20 anos, o cara conseguiu resolver a cagada e terminou com 5 bilhões positivo, sendo que a média era de 100 a 150 bilhões negativo. É só ver, durante 20 anos, até o grandíssimo Paulo Guedes entrar no Ministério da Economia. O cara sabe o que faz. Depois teve um superávit em 2021. 2022 foi uma merda, por causa que 2019, 2020 teve pandemia, né? Principalmente 2020. 2021 foi uma merda, mas 2020 a gente terminou com o cofre público em dia. Tirando a parte da cloroquina, né? Genocídio do Bolsonaro, fez umas coisas que é tenso. Mas entre um genocida e um ladrão, eu prefiro um ladrão. Pelo menos a minha raça não vai ser morta. Então, vamos lá. Eu não votei nele, eu votei no Bolsonaro, tá? Que fique claro, eu votei no Bolsonaro. Mesmo que eu não podia votar, eu votei no Bolsonaro. Eu falei, pô, mano, eu sou evangélico, eu sou pobre e eu moro em um bairro que realmente é um bairro acima da minha condição social, né? Vamos deixar claro. Eu moro em um bairro realmente bom. Não é um bairro ruim, não é um bairro chique, não é um bairro pobre. É um bairro necessário, é um bairro que tem uma geolocalização boa. É fácil de entrar e é fácil de sair. Não é tipo uma comunidade, porque tá longe de ser uma comunidade. Aqui são casas, a minha casa, pelo visto, pelo menos é grande pra cacete. Aqui são casas, mas não são casas de muito alto padrão, mas também não são casas de baixo padrão. Casas pequenas, de 2 cômodos, essas coisas não. Aqui é a condição de vida, as circunstâncias aqui desse bairro
São circunstâncias boas, condições boas, realidades boas. É como a classe média deveria ser, tá? Porque mamãe e papai trabalham muito para isso, né? Esqueça tudo. 3 pessoas na casa, os 3 trabalham que nem loucos. Se os 3 ganhar 2 mil, vai ter 6 mil na casa. Se não tiver a condição de vida necessária, tá de sacanagem. Vamos continuar. Em relações interpessoais, o que eu queria falar com vocês hoje é muito mais sobre os pontos de vista de cada pessoa. Como eu falei, uma pessoa marginalizada, uma pessoa que tem tendências criminosas, que vem de um bairro, mesmo que ela não seja um criminoso. Quando eu falo tendências criminosas, eu não falo que a pessoa tem tendência a roubar, tendência a ser um ladrão, tendência a cometer crimes. Não, ela cresceu em um ambiente onde isso era propício a acontecer a qualquer momento. Era uma pessoa que cresceu ao lado do tráfico, cresceu ao lado das mentiras, cresceu ao lado das bocas, cresceu ao lado dos tiroteios. A pessoa cresce com a mentalidade mais madura da vida. Quando eu falo mentalidade mais madura, é uma madura pra podre, sabe? Quando já amadureceu muito, ela enxerga só o lado ruim. Onde ela anda, os becos que ela anda, as vielas que ela passa. Quando ela chega numa comunidade diferente da dela, ela já se sente, deslocada. Porque ela sabe tudo de ruim que pode acontecer. Não é que vai acontecer, é que pode. E ela repassa essa visão de vida para todo mundo à sua volta. Mesma forma que uma pessoa retardada, que nasce com muito dinheiro e cresce retardadamente. Quando eu digo retardado, é de retardo mesmo. Não é de retardo uma doença do retardo. Eu estou dizendo retardo de retardo. Uma pessoa que é atrasada. Uma pessoa que tem uma visão atrasada. Não enxerga o mundo na sua realidade. Não enxerga o mundo em sua totalidade. A pessoa tem níveis, camadas, que ela não consegue enxergar da realidade. Como o próprio perigo de você estar nela. Quando você é uma pessoa de uma classe um pouco mais elevada, uma classe bem acima da minha, uma classe onde você realmente tem mais acesso, você também sofre mais assédio. Não é assédio moral, não é assédio moral, não é assédio sexual, não é assédio intelectual. Você sofre mais assédio econômico. Assédio econômico, todos vão querer aproveitar de você. Eles sabem que você tem dinheiro, todos vão querer te abusar. E os que veem você andando vão ver em você uma oportunidade de lucrar. Dependendo de quem você for, você não pode sair por aí pensando que a vida é uma alegria, idiota. Você tem que sair tendo plena consciência de que a sua vida está guardada por aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não, o esconderijo é do Altíssimo, então você tem que estar, a sua vida tem que estar guardada lá, no esconderijo do Altíssimo. Porque, filhão, quando você tem uma condição de vida mais elevada e você começa a andar por aí sem perceber, ou cresceu nessa condição, né? Sem perceber que a sua condição de vida é elevada, os outros percebem. E você sofre o que eu chamo de baque de realidade ou choque de culturas. Em um país marginalizado, onde a maioria das pessoas tem uma visão muito mais precária da vida, o medo, a insegurança, a criminalidade e a morte são recorrentes, tanto na nossa TV, porque a gente tem 32 mil jornais diferentes que falam de 32 mortes diferentes que acontecem por segundo, quanto na nossa cultura, que é de filmes onde no fim das contas sempre tem um revólver ali por 350 comprado na biqueira, sem placa, raspadinho, bababá, pipoco. E todo mundo sabe onde compra, porque se até eu sei onde compra, você também deve saber. Todo mundo sabe onde compra um revólver. No Brasil é fácil. Ninguém tem arma porque não quer. Esse bagulho de liberar arma que o Bolsonaro tava falando é uma estupidez. Se eu quisesse ter um 38 aqui cravado no meu peito, eu tinha. Eu não quero porque eu sou de Deus. Eu não vou matar ninguém. Eu me recuso a devolver uma vida que Deus me mandou devolver. Isso é errado. Mas que é fácil achar é. Então, prosseguindo, temos esses dois extremos. Uma pessoa que enxerga tudo de mal, uma pessoa que enxerga tudo de bom. E temos o meio termo, que é a realidade, que é onde os dois choques de cultura existem. Existe uma cultura, essa cultura maravilhosa, que alguns chamam de cultura woke, que está em evidência, que é a cultura antirracismo, a cultura anti-isso, anti-isso, aquilo, está usando bastante em pautas LGBT. Deixem-me te informar, seu merda. Quando eu falo LGBT, não estou falando da pessoa que é o merda. Não tenho nada contra LGBT. Contra o ato em si eu tenho, mas contra as pessoas não. Eu só tenho o que eu tenho, porque eu chamei a pessoa de merda. Deixa eu explicar um pouco. Quando ela se apropria da cultura, de um termo woke, é utilizado para a cultura negra. Era utilizado para falar da opressão que os negros sofriam da polícia. Em que momento você pega a opressão que a polícia faz em negros e usa em causa identitária para dizer que a sociedade
tem que dar mais valorização à cultura woke, ou então usar isso de forma pejorativa, seu racista de merda, pra falar que a cultura woke está destruindo a sociedade. Seu merda! Quando eu digo seu merda, é um merda como pessoa, não é um merda como indivíduo. Quando eu falo indivíduo, eu não tô falando da sua sexualidade, seu gênero, sua nacionalidade, sua cor, nada. Eu tô falando você é uma pessoa merda. Você utiliza um termo que você sequer conhece para cagar em uma cultura. Você está utilizando esse termo de uma forma errônea, de uma forma errada, de uma forma imbecil, de uma forma odiosa. É como se você quisesse marginalizar um termo que é para desmarginalizar a imagem de uma pessoa negra. Mas, né, vamos pular essa parte que não tem nada a ver com cultura. E eu não quero discutir isso nesse canal. Não esse ano. Talvez. Quando eu começar na faculdade de filosofia, aí esperem que o argumento vai ser bom. Concluindo, vamos lá. E temos a visão mais realista, que é aquela visão do meio termo, onde a pessoa tá lá, ela enxerga a cultura woke, ela enxerga essa cultura de causas identitárias de gênero, ela enxerga a cultura de monopólio das pessoas que já tem mais, querendo guardar mais. Não é guardar, quando eu digo guardar, não é guardar do que ela já tem. Se eu tenho uma empresa de ferro, tenho uma concorrente menor, mesmo que ela não me ofereça risco nenhum, eu compro. Por quê? Porque tudo que ela vai produzir dali para frente, se um dia ela virar ser minha concorrente, já não é mais. Eu estou guardando o meu monopólio. É tipo o cara da Americanas. Ele não tem um monopólio, mas ele tem um império. Isso é inegável. O cara tá ganhando 40 bi, o cara tá devendo 40 bilhões pro governo e não foi chamado para uma audiência, pai. Quem tem, tem, e quem tem pode. Ele é um dos caras, se não o cara mais... Aqueles três lá, eu tô falando do Paulo Leme. Ele é um dos caras, se não o cara mais rico do Brasil. Por isso, ele está acima da lei. Por isso que eu disse, o monopólio é um monopólio social, um monopólio de segurança. É um monopólio ideológico. Você monopoliza a sua imagem. É como se ninguém pudesse tocar nela. Você é intocável, basicamente. O dinheiro te torna intocável. E quem enxerga essa realidade de uma forma mais realista, é difícil. E é nesse termo, até então, eu não encontrei pessoas que enxerguem a realidade da mesma forma que eu. Como eu disse, eu peguei 3 pontos que tem várias vertentes, tem várias ramificações, esses 3 pontos. Mas eu tô mais para marginalizada e realista. Eu tô nesse meio termo. Tô uma ramificação entre esses 3. O mundo em si é podre. A realidade em si é corrompida. Eu espero que tudo acabe e esse mundo seja destruído. E em breve, que Cristo venha. E que um novo mundo e que tudo se faz novo. E as coisas velhas já se passaram. Isso tá pelo que eu me lembro, em 2 Coríntios. 2 Coríntios... Não lembro. Mas a Bíblia fala que vai ter um novo mundo com a nova terra e um novo povo. Esse povo escolhido, um povo santificado, um povo livre dos nossos pecados. Não é que o povo não pecou, que o povo não tinha pecado, que o povo foi liberto quando foi salvo daquele pecado. E é exatamente esse dia que eu espero. E essa visão, essa realidade de esperar mais que o mundo acabe logo, que chegue logo o fim de toda esse emaranhado de sofrimento e desilusões que a gente chama de realidade, é uma visão meio niilista, não vou negar. Parece Nietzsche, Schopenhauer, esses carinhas assim tinham uma visão meio pra baixo. A vida é o que é e a gente não tem como mudar, a gente só aceita a vida como ela é e a gente vai construir ela, em prosseguir em aceitar a vida, não tem muita opção. Mas o que eu tô falando é que é complicado. Complicado realmente nessa sociedade, as pessoas são muito guiadas pela imagem. A maioria das pessoas que eu me socializei são guiadas pela imagem, guiadas pelo tato, guiadas pelo que tem, guiadas pelo que podem ter, guiadas pelo que ainda nem conquistaram, mas estão crentes de que vão conquistar. Quando eu digo crentes de conquistar, eu não estou desmerecendo que a pessoa tem visão de futuro, eu estou desmerecendo a pessoa não enxergar o agora e só enxergar o amanhã. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitas visões de futuro para mim mesmo. Eu concordo, isso é uma coisa ótima, mas eu não deixo de enxergar minha realidade agora. É como eu digo para meus amigos, agora eu sobrevivo para amanhã eu viver, enquanto vocês sobrevivem. Eles falam que isso é idiotice, mas eu falo que isso é a true. Eu não acredito na nossa moeda, eu acho que a nossa moeda vai desvalorizar e vai perder patrimônio, vai ficar tudo muito caro. Mesmo que você ganhe 20 mil, você não vai ter uma condição de vida boa. Olha o que aconteceu com a Argentina, é a vida. Eu não acredito na nossa nação, eu não acredito nas pessoas, eu não acredito no governo, eu não acredito na polícia, eu não acredito
ninguém que venha dessa terra e fale por meio de si próprio que alguma coisa boa vai acontecer. Eu só acredito na Bíblia e nos homens que utilizam dela para me passar a verdade. Os homens que utilizam dela para se conectar com Deus e falar as coisas. E eu não acredito ainda em todos, porque tem muitos que são falsos profetas. Então eu tenho que filtrar. A vida é muito complicada. A realidade é muito mais extensa do que apenas o que a gente pode ver. A realidade tem o irreal. E se você não acredita no irreal, vou te dar um exemplo. Eu faço minha faculdade de Química. Eu sou um cara que eu estou cursando a faculdade de Química. Eu quero que você me responda, com todo amor do seu coração, qual é a cor da água? A água não é transparente, a água tem uma cor. Qual é a cor do espelho? Quando eu digo espelho, não é o vidro, que o vidro é transparente. Transparente é uma cor, tá? Mas a água não é transparente, a água é incolor, a água não tem cor. A cor da água é a cor do que ela reflete. A cor do espelho é a cor do que ele reflete. Igualmente, eles existem. Agora, qual é a cor do ar? Qual é a textura do ar? Você só sente o ar e sabe a densidade dele. Ou não sabe, porque você pode ser um ignorante também. E mesmo assim você sabe que ele existe. A água não tem cor, a água não tem cheiro, a água não tem gosto. Mesmo assim você sabe que ela existe, você usa ela, você toca nela, você bebe ela. O espelho, mesma coisa. O espelho normalmente tem textura, tem, a água também tem, ar também tem textura, só que você não consegue sentir. Os três é igual. A composição deles não é igual. Está longe de ser igual. Porque tem hidrogênio no meio da água e no oxigênio não tem, que é o ar que a gente respira. E o ar que a gente respira é 72% oxigênio. Então tem nitrogênio, hidrogênio, metano, tem um monte de gás no meio. O ar nunca foi limpo, você que foi enganado. E tudo isso, mesmo que a gente não possa enxergar, mesmo que a gente não possa explicar, você não possa explicar, a gente sabe que existe. É a mesma coisa eu acredito no amanhã. O amanhã nunca foi uma promessa. O amanhã é uma espera. A gente não tem como, eu não tenho como te prometer que amanhã você vai acordar vivo, amanhã você vai acordar bem, amanhã vai ser um dia bom. Não tem. Amanhã não é uma promessa. Amanhã é uma expectativa, é uma espera. O amanhã é fé. Como diria meu grande amigo Agostinho, não lembro onde, eu não li nada sobre Agostinho, só vejo trechos breves sobre algumas falas dele. É sério, não sei nada sobre Agostinho. O amanhã nada mais é do que aquilo que acreditamos que ele vai ser. Reflita. Continuando, a minha visão de mundo é muito mais simples, muito mais simplificada. O mundo é podre, a realidade é nociva e todo mundo está intoxicando uns aos outros enquanto vive. Quanto menos tempo eu viver, quanto menos eu tiver que trabalhar, quanto menos eu tiver que me esforçar para contribuir para essa sociedade porca se perpetuar, mais feliz eu serei. Então é assim que eu vivo. Eu vivo de uma forma indiferente e distante. Eu quero viver o suficiente, trabalhar o mínimo possível e contribuir o mínimo possível. Porque o governo não merece meu dinheiro, essa sociedade não merece o meu esforço e esse mundo não merece o meu suor. Porque tudo o que eu entregar aqui vai ser consumido por alguém infinitamente mais privilegiado do que eu. E isso não é uma visão de fracassado, isso é uma visão de realista. Por mais que eu fique rico, todo o meu esforço para me tornar rico, todo o meu esforço para me tornar famoso, isso foi consumido e será consumido por alguém maior. Digamos que eu seja um YouTube gigante, o youtuber tá me consumindo. Digamos que eu seja um empresário gigante, meu público está me consumindo, porque ele é meu público no geral é muito maior do que eu. Não importa o quanto eu tenha de patrimônio, não importa o quanto eu tenha de conhecimento, não importa o quanto eu tenha de experiência, sempre eu serei consumido por alguma coisa nessa terra, nesse mundo. Esse mundo é um mundo que ele está aqui para te devorar, ele está aqui para consumir, para arrancar cada suor, cada gota da sua vida, cada esperança e vontade que há dentro de você. Esse mundo está aqui para te suprimir. Então, quanto mais ele puder te suprimir, quanto mais ele puder comer da sua essência vital, ele se alimenta do seu sofrimento, ele se alimenta do seu cansaço, ele se alimenta da sua alegria. Tanto que tristeza pode ser eterna, mas alegria não. É um termo interessante. A pessoa pode ter depressão, mas nunca vi ninguém ficar doente de alegria. Você já viu?
Eu não vi. A pessoa pode ter ansiedade, mas nunca vi ninguém ter. A pessoa tem excesso de calma. É difícil. O que é normal? Ansiedade. Excesso é aqui, ó. Você é muito ansioso. Isso é uma doença. Não é uma coisa que é como se você pudesse melhorar. Não, tem tratamento. Depressão. A pessoa é muito triste. Nunca vi uma pessoa com problema de alegria. Nossa, ele é muito alegre. Ele tem que tomar remédio para ficar triste. Não tem. A pessoa não tem. Entendeu? Tudo que é bom tem um prazo. Ou para terminar ou para se tornar ruim. É tudo uma questão de tempo, uma questão de esforço e uma questão do quanto esse mundo quer te consumir, o quanto ele vai. Então, quanto menos eu puder entregar para esse mundo e mais eu puder arrancar dele, melhor. Porque na Bíblia diz uma coisa muito maravilhosa. No mundo jaz o maligno. No mundo tereis aflições. O mundo é do mal, o mundo é do diabo. Na história de Jó você vai ler quem vai representar a terra no céu. O coisa ruim. E ele ainda vai falar que viu Jó lá. Jó te adora lá, ó. Se eu tirar tudo dele, se eu consumir tudo que ele tem, se eu destruir a família dele, matar os filhos dele, fazer tudo de ruim, ele ainda vai te adorar, Deus? Deus fala, vai. E assim foi feito. Mas se você perceber, quem orquestra esse mundo horrível é uma coisa ruim. É uma coisa ruim. Outra coisa bíblica que eu vou te dar aqui, vou te dar de graça. Vou te dar de graça aqui, ó. Segura. Jesus estava no deserto. O diabo falou, transforma essa pedra em pão. Ele disse não. O diabo falou que é da cidade. Ele disse que não queria. Aí o diabo ofereceu um monte de coisa. E a única coisa que Jesus fez foi utilizar a própria Bíblia para afastar o diabo. O que Jesus fez? Ele utilizou da própria Bíblia para afastar o mundo. A única coisa que está distante desse mundo em que vivemos, a única coisa que está longe desse mundo em que vivemos, é o que não podemos tocar, o que não podemos ver, o que não podemos controlar. Aquilo que está acima de nós, aquilo que está acima do poder da mão humana, aquilo que está acima do nosso conhecimento. Porque tentar explicar o que é inexplicável é uma coisa que tentar somar o final do pi. Tá de sacanagem. É muito número, não vai chegar nem em vida. Então, uma boa noite, uma boa tarde, e foi um prazer te ter nesse vídeo. Falei muita merda, falei muito assunto, vou cortar muita coisa, cortei muita coisa, mas foi um prazer.